Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Ai, que beleza, hein? A gente começar o dia assim, ó. Enquanto o Toninho tocava, eu dançava aqui para começar bem esse dia, ou essa tarde, ou essa noite, né? Você que está aí, né, nos ouvindo, começando o Alvorada aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E, né, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço aí para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para todas as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa imagem, esse áudio para você. Muito bem, eu disse que aqui é o Alvorada, né? Eu sou o Nando Garcia e ele, você já ouviu cantando Toninho Ciardulo. Olá, Toninho. Meu querido amigo Nando Garcia. Você sabe, Nando, um abraço a todos, né, os telespectadores e ouvintes. O Nando falou que estava dançando, né? Eu pensei que o Nando até fosse fazer parte do balé Cisne Negro, um tradicional bailado que tem aqui, né? Parecia um bailarino daqueles do municipal. É bom, não? Na imaginação a gente é tudo, pode tudo, né, Toninho? Com certeza, com certeza. Nando, olha, você sabe assim, Ah, ó, é, quem foi? O Thomas Edison, né, que falou uma coisa assim: se dá para imaginar, dá para fazer. E aí o Walt Disney falou assim: se dá para sonhar, dá para realizar. Vamos em frente, né? Atrás dos nossos sonhos. É isso mesmo, a gente não pode perder a esperança, né? Construir para isso. Tantas coisas que a gente via naqueles filmes, né, antigamente, né, naqueles filmes que a gente via em séries, na TV, em James Bond, James James Bond. Bond, e via guerra, aquele não Star Wars, né, aquelas coisas que mostravam tecnologia no futuro, e tal. Outros bem antes, lá da década de 60, aqueles filmes que quando eu era criança assistia, a comunicação, né? É, já mostrando celular, né? Muitos anos atrás, 40 anos atrás, já mostrando celular. Então, a gente fala, será que no futuro, né? Isso não pode acontecer? Bom, tentando fazer um link aqui, será que a gente não usa, por exemplo, ó, o celular, né, hoje em dia, né, o smartphone? Vamos ver se tem a ver, Toninho, com esse tema de hoje. Bengala psicológica, não é? Com certeza, Nando, é uma das bengalas psicológicas mais importantes. Mas vamos dar uma iniciada só para a gente refletir, né, Nando? Porque a gente vai se basear, nós vamos se basear no seguinte. A pergunta, nós já falamos sobre isso aqui há algum tempo atrás, mas a pergunta é o seguinte: qual é o animal que pela manhã anda de quatro patas? Ao meio-dia anda de duas patas e ao entardecer anda de três patas, ou seja, ó, pela manhã quatro patas, ao meio-dia duas patas e ao entardecer três patas. Quem é esse animal, Nando? Você lembra? Não lembro, mas eu lembro que você fez essa pergunta aí do animal em diferentes momentos do dia, né? O número de patas, mas não me recordo, não. Então, Nando,
Somos nós, é o homem, cara. Porque assim, ó, pela É, manhã nós engatinhamos. Então são quatro patas. Quando você está na idade média, né? Olha, idade média no sentido de mediana de idade, né? Você anda de duas patas, meio-dia. E no entardecer você usa a terceira pata, que é a bengala. E a bengala, é usada para quê? Para nos ajudar a equilibrar. Só que acontece o seguinte, né, querido Nando e ouvintes, telespectadores. Durante a vida, nós temos momentos de desequilíbrio, né? E esses desequilíbrios a gente acaba usando bengalas psicológicas para nos ajudar a segurar. O Nando já deu uma bárbara, né? É o WhatsApp não, o celular. Olha, isso é um dos exemplos mais claros. Atualmente, os psicólogos, os estudiosos, psicólogos dessa área dizem o seguinte: se você ficar 2 horas em média por dia no celular, já é uma dependência. É uma dependência mesmo, né, Nando? E olha, Nando, é uma questão até química, biológica. Você sabe que eu tenho uma pacientezinha com TEA, né, transtorno do espectro do autismo, né? E ela, antes dela começar a fazer os trabalhos na clínica, ela ficava por volta de 8 horas por dia no tablet e no celular. E agora ela vai para lá, ela fica super nervosa, porque ela já tem a questão do TEA, ela se morde, ela se bate. Ela está com abstinência do celular. Ou seja, abstinência não é só de droga, de álcool, é abstinência desse tipo. Por quê? O cérebrozinho dela, ela mexia com o celular e gerava lá um prazer para ela, né? Dopamina, por exemplo. Ela está sentindo falta dessa dopamina. E a gente pode produzir dopamina de outras maneiras, só que mais demorado um pouquinho. E a gente vicia no quê? No mais fácil, né, Nuno? Depois a gente vai dar outros exemplos. É uma coisa que você já matou de então, cara. mas olha, diga que não é só essa criança, não, viu, Toninho? Porque nós adultos, se a gente pegar aí, né, a dependência já gerou, já tem até CID dessa dependência aí, porque é uma coisa que a gente se apega, né? E a gente for pensar em bengala, sempre é aquela que a bengala, eu lembro até de algum programa de televisão de humor que tinha uma velhinha que ela chegava lá na praça, né? A velhinha da praça, e às vezes ela chegava com um bengala. E tinha um momento que ela usava aquela bengala para bater na cabeça de alguém que importunava ela. Então, às vezes, né, a gente transforma essa dependência numa arma contra nós mesmos, né? A gente acaba até o formato da bengala, algumas assim, elas têm um formato, né, até um revólver assim, né, porque ela tem aquela curva ali. Então a gente acaba espada, sei lá, tantas outras armas aí que a gente usa, a gente na hora que a gente precisa, a gente está ali, né? Na hora que a gente, vamos supor, a bengala às vezes ela é um subterfúgio, né? Porque às vezes a pessoa pode e tem condições de se equilibrar, mas ela, pelo vício, né, como você falou, ela acaba usando. Então, ela acaba sendo um acessório que passa de acessório a ser necessário, quando a pessoa já coloca aquilo como uma coisa que faz parte dela, mesmo sendo algo artificial que não está no corpo da pessoa, mas ela acaba aderindo, trazendo para o seu corpo aquilo. É como se uma pessoa fizesse uma cirurgia, Toninho, e sabe quando coloca aqueles pinos, né, aqueles pinos para ligar, né, o SAD ali, esses pinos são artificiais, né, mas eles vão fazer o quê? Eles vão fazer parte daquele corpo para aquele corpo funcionar, aquele membro funcionar. E a bengala, nessa bengala psicológica, seja ela, a gente está usando ela na questão, usando a forma, né? Mas ela é muitas vezes alguma coisa que está introduzida em nós e que a gente é, acaba quase que sendo um membro da gente, né, Toninho? Sim, Nando, é mais ou menos isso, né? É por aí mesmo. Porque assim, ó, Nando, vamos pegar alguns exemplos, vai.
Vamos supor que eu tenho uma dificuldade de relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, no trabalho, qualquer coisa, né? E não consigo resolver isso, porque o certo é você resolver. Então, na verdade, essa bengala psicológica acaba funcionando como uma fuga, né? Ah, eu saio do trabalho, estou chateado por causa do trabalho, vou beber. Ou então tem um problema de relacionamento, ou dificuldade em conseguir um emprego, por exemplo, vou usar drogas. A droga é uma bengala psicológica. É uma fuga, né, Nando? Porque você não está enfrentando o seu desafio. Dificuldade de relacionamento, eu vou beber. Ou então eu vou, por exemplo, no casamento. Meu casamento tá com algum problema, tal. Fuga, arruma um amante, né? Então, sexo, por exemplo, pode ser uma bengala psicológica. Quando a pessoa só pensa em sexo, né? Aquilo é uma fuga, né? Mas quando a gente fala em dependência química, Nando, e drogadição, né? Alcoolismo e droga, é fácil entender. O cigarro, por exemplo, pode ser uma fuga psicológica, mas comida, por exemplo, Nando, quando a gente começa a comer demais, pode ser uma bengala psicológica. Vamos pegar assim, ó, quando eu quero dormir demais, né? Muito repouso, né? Pode ser uma bengala psicológica. Fazer exercícios em excesso. Vamos supor, eu não sou atleta e vou fazer 6 horas de ginástica por dia, é uma fuga, é uma bengala psicológica. Trabalhar demais também ué. Né? Quando eu tenho esse É o esse workaholic, né? exatamente. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar o dia inteiro, eu sair daqui, não vou arrumar mais uma coisa para fazer. É uma bengala psicológica, né? É uma fuga, ou seja, por que você está usando isso? Sabe aquela frase que a gente pode colocar na geladeira ou no armário? O armário está cheio de chocolate, de guloseimas, como se falava antigamente, né, Dudu? E você coloca lá assim, está com fome do quê? Na geladeira, porque muitas vezes você vai comer porque você está com fome de outra coisa. Você está com fome de carinho, de acolhimento, de atenção, né? E aí você fala assim, ah, é mesmo, ninguém tem me dado atenção. Poxa, e será que eu estou me dando atenção para as minhas necessidades, né? Para o que está me desequilibrando? Então a bengala psicológica tem essa função. É alguma coisa que funciona como uma bengala e quando o Nando bem disse, chega uma hora que ela começa a fazer parte. Ela faz parte do nosso corpo. Ah, eu preciso disso. Sem isso, eu não sou feliz. Vamos pegar um exemplo, Nando? Isso é bem legal. Futebol, cara. Futebol. É tão claro isso, Nando. Ah, quando o meu time ganha, eu sou feliz. Meu time perdeu, eu fico nervoso, eu fico irritado, eu fico triste, né? Eu vejo tantas pessoas que fazem isso. O pessoal, assim, quando o time perde, ele fala assim, ah, esse pessoal aí também, eles nem sabem que eu existo. Nem sabem que eu existo. Eles estão ganhando dinheiro ou não. Mas quando o time ganha, ele, você viu? Meu time ganhou. Ou seja, ele usa isso aí como uma bengala psicológica. Ou seja, ele está sendo feliz não pelas atitudes dele, mas por coisas dos outros. Como é que você pode, né? E isso parece que faz parte. Nando, isso é uma grande ilusão. Ah, eu uso a camisa do meu time e sou feliz. Que isso, pelo amor de Deus. Você é feliz até o seu time perder. Quando o seu time perder, você é triste. Ou seja, é uma bengala psicológica, é uma fuga, né? E tem muitos exemplos, né? A gente falou de comida, de bebida, de droga. Ó, falar mal dos outros é um tipo de bengala psicológica. Porque quando eu falo mal dos outros, eu estou me elevando. Aquele exemplo que a gente sempre fala, né, Nando? Quando eu falo mal de alguém, eu falo assim, fulano é mentiroso. Eu estou falando que eu não sou. Eu estou me elevando. Como se essa coisa de me elevar me desse o quê? Uma estatura maior. É uma bengala psicológica também. Tem muitos tipos. Ó, ler demais. Se você não é um profissional da leitura, você vai ler 10 horas por dia, você está fugindo de alguma coisa. Normalmente está fugindo. Né? A não ser que você é um profissional dessa área, você está, né? Tá fazendo um trabalho, está fazendo um TCC, está estudando. Agora, quando você começa a fazer isso direto, normalmente é uma fuga. Né? Isso é importante. Toninho, o interessante é que assim, a pessoa se apega tanto a essa bengala psicológica que se você tenta tirar dessa pessoa essa bengala, ou se ela vai de repente para uma terapia e lá na terapia começa a mostrar para a pessoa, né, dessa dependência que é gerada e cria, e a pessoa fica brava, né? Nossa, se revolta. É que nem você falar pro cara, tira essa camisa sua aí, seu time não ganhou, tira.
né? Ou então, tirou a vitória, aí olha como que a pessoa reage. Tirou o campeonato, olha como a pessoa reage, né? Foge um pouco do bom senso, então, né? De a gente poder se apoiar numa coisa que é real e não em algo que é irreal, que é fantasioso, né? Então, às vezes a bengala psicológica ela é fantasiosa, ela não é algo real, ela é algo que não vai dar segurança para nós, né? Ela só vai ser ali um pilarzinho que não é a estrutura, ele é só um apoio. É como a gente faz aquelas gambiarras, né? A gente coloca um apoio lá achando que aquilo vai sustentar. Não, aquilo não está alicerçado, né, Toninho? Sim, Nando, isso é tão importante a gente tomar consciência disso. Nando. Olha, tomar consciência disso, que essas questões que são fugas, são bengalas psicológicas, não resolvem o problema. Não vão. O que resolve as nossas dificuldades é enfrentar os desafios e aprender com eles. Ó, não adianta, você pode fugir, né? Aí você fala assim, hoje eu vou beber porque eu estou nervoso. Aí tá bom, você bebeu. Aí no outro dia você vai estar com o mesmo problema e com dor de cabeça. E ainda gastou dinheiro. Agora, não estou falando assim, poxa, se é para tomar uma cerveja, alegre, feliz, né? Não é outra coisa. Agora, beber para esquecer problemas, isso de jeito nenhum. Né? São exageros. O Gaiarsa, né? O Gaiarsa, aquele psicólogo, psicanalista, ele tinha uma frase maravilhosa. Ele falava assim, ó, não dá para ser equilibrado. O que dá para ser é um bom equilibrista. Olha só, quando eu quero ser equilibrado, eu quero estar sempre certinho, sem cair. Eu uso a bengala psicológica. É gozado isso aí, né? Paradoxalmente. E agora acontece o seguinte, na vida nós vamos ser sempre testados, então não dá para estar sempre equilibrado, a gente tem que ser um bom equilibrista. A gente vai quase cair para lá, vai quase para ir para cá, e a gente vai fazendo o quê? Se equilibrar. Mas equilibrado mesmo, não tem jeito. Equilibrado é o ritmo, né? O coração parou de bater, né? E a gente sabe que depois da morte do corpo físico, a vida prossegue. E lá, no plano espiritual, é muito parecido com aquilo. As dificuldades que eu tenho aqui, eu vou ter lá também, né? Então, vamos resolver aqui. Aprender a enfrentar os desafios e resolvê-los. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Medicação, por exemplo, é uma das bengalas mais que se usa mais, né? Em que as pessoas se apoiam, em que as pessoas se encostam ou se demoram, né? Ou às vezes a pessoa nem com dor tá, ou às vezes ela só fala que tá com o sintoma. Estou sentindo isso. Às vezes nem é exatamente isso. E aí vai e se automedica, por exemplo, né? Usando o medicamento como essa bengala, como se fosse. E aí incrível que pareça, né? Aí a pessoa se toma aquele remédio que não tem efeito nenhum, que é o placebo. Ela falou: Nossa, eu tô bem, porque o placebo fez o efeito psicológico daquilo e não tinha nada de medicamento ali, né? E agora a pessoa, quando ela vicia também no medicamento, se automedica, usa isso, usa toda hora está se entorpecendo, tá, né, se intoxicando, né, Toninho? Então, Nando, você falou do remédio, né? Você imagina assim, ó. Eu sou uma pessoa muito irritada, muito nervosa, fico nervoso no trânsito, fico nervoso na fila, sou impaciente, intolerante. Aí adquiro uma gastrite nervosa. Aí vou lá e tomo o remédio. Tá? O remédio, nesse sentido, ele vai ajudar. Mas como eu não me transformei, a dor no outro dia vai voltar. Vamos supor que eu estou sempre muito irritado e fiz um exagero, alguma coisa, acordei com dor de cabeça. Aí eu vou lá e tomo a dipirona. Tá bom, a dipirona é uma para ajudar naquele momento, mas eu não mudei, não muda nada. Nando, tem gente que usa, né? E todos nós, acho que em algum nível, mais ou menos, mas gente que usa a doutrina espírita como bengala psicológica.
A doutrina espírita não é bengala psicológica. A doutrina espírita é uma ferramenta de transformação. Olha só, a doutrina espírita não é alguém para coisa para se apoiar. Estou cansado de ver gente que vai na casa espírita. A gente sempre fala isso, Nando, é bom te repetir, porque a gente tem que despertar nós e as pessoas para isso. Vai na casa espírita para tomar passe, para fazer água fluidificada. Tem gente que nem na palestra fica, quer fazer o quê? Tratamento espiritual. Aquilo ali é uma bengala psicológica, porque a doutrina espírita, ela ajuda. Os amigos espirituais ajudam? Ajudam. Minimizam a dor? Minimizam. Mas a doutrina espírita é uma ferramenta de transformação. Não é bengala psicológica. Não vou lá para amenizar. Tá bom, amenizo as minhas dores, mas tenho que me transformar. Então, olha só, também acaba sendo usado. Religião, né, Nando? Religião, não só doutrina, né? O pessoal usa muito como bengala psicológica, né? Como se Deus fosse uma bengala. Eu vou me apoiar em Deus. Ah, e Deus fala assim, aprende a andar sozinho, rapaz. Anda para frente. Lembra de Jesus? Com aquele paralítico lá que estava perto do poço, fala assim, levanta, toma a tua maca e anda. Né? Toma tua maca e anda, rapaz. Você quer o quê? Quer usar Jesus como bengala psicológica? Quer que Jesus te leve no colo? Não, não vai levar. Ele está sempre ajudando, é claro que está ajudando, mas Jesus fala assim, levanta, toma a tua maca e anda. Ou seja, resolve os teus desafios. Não adianta buscar subterfúgios, né? Podemos dizer assim, levanta-te, né? Anda e se transforme, né? Como você falou, às vezes a pessoa ela não fez transformação nenhuma, ela não fez mudança, né, nos hábitos, porque quantas vezes que eu já vi pessoas irem nos médios de cura, vão lá, passam pelo processo, a espiritualidade cura, cura mesmo porque tem ferramenta, porque tem recursos, porque tem ali a mediunidade, mas cura para sempre, será? E por que que será que tem algumas pessoas que a cura, passam 6 meses, volta tudo? Porque a pessoa não fez a transformação. Ela quer, é que nem assim, a gente vai no centro espírita e não, só quer, vai lá para o quê? Ir buscar uma bengala lá, ou buscar um passe. Vou tomar um passe, porque aí eu fico bem, fico maravilhoso, né? Passa uns dias, já aquela bengala já não está fazendo efeito mais, porque a gente precisa mudar, né? Os nossos hábitos, precisa fazer algo por nós mesmos e não ficarmos usando, né, esse guarda-chuva fechado, parecendo uma bengala. A gente precisa abrir o guarda-chuva. E nesse guarda-chuva aberto, que vai nos, né, esse guarda-chuva vai nos abrigar. E nele tem que estar várias armações ali que são estruturadas pelas as nossas atitudes. Não adianta, né? Senão o guarda-chuva não abre, vão ter buracos ali por onde vai passar a chuva. A gente tem que se estruturar para continuar. E aí até abandonar um dia aquilo que a gente tanto se apegava, tanto fazia parte, né? A gente tem que fazer uma fisioterapia aí da alma, não é para ficar forte, né, Toninho? Nando, quer ver? Você falou assim, olha, os casos os chamados milagres, que hoje cada vez mais a gente pega o Kardec e os espíritos explicam, que eram atuações de Jesus, né, usando a fé da pessoa, toda aquela coisa, muitas daquelas pessoas curadas por Jesus voltaram a adoecer. Tem um caso interessante, que é aquela passagem onde Jesus estava numa casa, eu não lembro a casa de quem era, não lembro se era a casa do Pedro, não lembro quem era. E tinha um camarada que estava numa maca e ele não conseguia acessar a casa porque tinha uma multidão em volta da casa. E os amigos dele abriram um buraco no telhado, né? E desceram ele pela maca. E Jesus se compadeceu daquele homem, né? Os amigos tão esforçados. Olha só, os amigos esforçados também. E ele querendo aquilo, né? E Jesus, assim, com o seu trabalho de magnetização, de envolvimento, né, psicológico também, com certeza, ele saiu curado de lá. Aí a multidão foi sendo atendida, aquele homem foi embora com os amigos, né? No final dos trabalhos, Jesus estava cansado, porque Jesus se cansava, né? Jesus se cansava. E Pedro percebeu uma lágrima do olho de Jesus, né? E Pedro pensou assim, mestre, por que o senhor chora? E Jesus falou assim, porque aquele homem
que veio, que desceu pelo telhado, que os amigos fizeram tanto esforço por ele, ele saiu daqui e foi para Gandaia. Vou falar assim, tá bom, Nando? Para ficar mais simples. Foi para Gandaia. Ou seja, não aproveitou nada, voltou à vida antiga. E Jesus falou assim, puxa vida, né? Ele se entristeceu também. Jesus mostrava essa humanidade. E olha só que interessante. Ele fala sobre isso. Os amigos ajudaram tanto ele. Quanto que nós somos ajudados diariamente, né, Nando, pelos nossos amigos espirituais, nos envolvendo em equilíbrio, em paz, em harmonia, em intuições boas, em bons pensamentos, mas a gente às vezes prefere outro tipo de apoio, né? Em vez de se apoiar no nosso esforço, no nosso labor interior, a gente acaba usando outras coisas. Infelizmente, ainda estamos assim, né? Quando a gente for de fisioterapia, né? Quando a gente olha para aqueles locais como as Casas André Luiz, a ACD e outras instituições que trabalham muito essa questão até ortopédica, né? Essa questão do caminhar, como é difícil para aquela pessoa que precisa passar por várias sessões para se recuperar ou para melhorar sua condição física. E são sessões e mais sessões incansáveis, né? E aquela pessoa quer simplesmente dar, às vezes, um passo, né? E às vezes nós temos tudo para caminhar e aí reclamamos, e aí achamos que não temos uma ajuda suficiente, e aí vamos nos apegando a essas bengalas psicológicas, né, que, em vez de fazer com que a gente caminhe, nos retarda a jornada, né? A gente vai ficando... porque uma pessoa caminhando com uma bengala, ela não vai conseguir alcançar aquele que já está caminhando sem, né? Que não precisa, que não usa de artifícios. Então, a gente fica para trás, né? O nosso caminhar vai ser o quê? Lento, porque a gente está assim, tá agarrado ou está ancorado, né? Numa situação que nos retém, que nos pesa, né? Que causa esse peso e a gente não avança. Então, é tão bacana quando a gente vê aquela pessoa que fez todo um caminho lá na fisioterapia e daqui a pouco ela está andando. Então, ela conseguiu sair fora de algo que aprendia. Então, quando a gente também consegue se desprender das bengalas aí psicológicas, a gente consegue avançar, ficar mais leve, a gente vai, não é? A criança que está ali aprendendo a andar, quantos tombos ela não cai, e aí quando ela levanta, de repente, de um momento ali, e ela começa a caminhar. Então, às vezes, precisa eliminar é como um barco na tempestade, que para conseguir atravessar aquele mar revolto ali, às vezes tem que tirar pesos para que a embarcação não afunde, jogar tudo que está pesando. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso para caminhar, jornadear aí, né, Toninho? Sim, Nando, você vê que interessante. Existe um termo, falar assim, andar com as próprias pernas, né? Que é bem. Vou contar um caso interessante rapidinho. Assim, eu há muitos anos atrás, quando eu estava estudando musicoterapia, fazendo faculdade de musicoterapia, eu fui fazer um trabalho, estágio, né? Num hospital, um grande hospital de São Paulo, não vou citar o nome que não interessa. E tinha um paciente lá que ele já estava lá há quase 6 meses, paciente. Ele tinha um problema cardíaco, e toda vez que ele era para ser liberado, eles faziam um exame dele e dava alteração. Ou dava alteração no potássio, ou tinha uma cicatriz dele que saía um líquido, tinha que refazer, ou ele tinha alteração na ureia, ou seja, toda vez que era para ser liberado, ele não saía, por quê? Os exames dele davam alterados e ele ia fazendo, ficando lá, né? Aí me veio uma intuição, assim, eu falei assim, esse paciente, ele não está querendo sair do hospital. Ele não quer ir para casa, né? E aí me veio assim, até de brincar com ele, e eu falei intuitivamente, Nando. Eu falei assim, por que você não quer sair daqui do hospital, hein? A sua sogra está morando na sua casa? Ele olhou para mim e falou assim, como é que você sabe? Como é que você sabe?
Eu falei, ah, sua sogra tá morando? Eu falei assim, tá. Eu falei assim, você gostaria de voltar para casa? Ah, de jeito nenhum, cara. Ele estava usando o hospital como uma bengala psicológica, Nando, porque ele não tinha capacidade, não aguentava enfrentar o fato da sogra estar morando na casa dele. Ela teve algum problema lá, não sei, foi morar na casa dele. Ou seja, aí eu fiz até um trabalho, foi até um trabalho bem interessante, que nós fizemos um trabalho devagarzinho, né, de ressignificação, lembrando o nascimento dos filhos dele, o quanto que a sogra havia ajudado, porque ele só via a bruxa na sogra, não via o lado bom da sogra, que é o lado fado. Todos nós temos dois lados, né? Não tem um lado luz e um lado sombra, né? E aí ele ressignificou e ele melhorou. Isso acontece com muitos pacientes, Nando. A pessoa, por exemplo, olha, eu vi um caso agora muito interessante. É a pessoa que fez um tratamento, duas pessoas, mesmo tratamento, as pessoas com a mesma escala de depressão, mesma escala de depressão, muito próxima, fizeram um tratamento com um certo, com estímulo magnético. E as duas pessoas, essa aqui, ó, a mulher, ela melhorou e fala assim, nossa, como eu tô melhor. Esse aqui, ó, ele obteve uma escala, na escala dele ele melhorou também, mas ele falava o quê? Ah, tô do mesmo jeito. Por quê? Aí, psicologicamente, foi feita uma análise onde é o seguinte: ele é um camarada que sempre quis a atenção das pessoas. Se ele queria a atenção das pessoas, se ele melhorasse, quem que ia dar colo para ele? Isso não é consciente, é inconsciente, Nando. Muitas vezes a gente usa a doença como uma bengala psicológica. Então, a bengala psicológica ela pode ser uma coisa subjetiva, que está no inconsciente, e uma coisa material, como o álcool, como a comida em excesso, como o sexo em excesso, como a droga, né? Olha só, é uma coisa que pode ser material, pode ser uma coisa subjetiva. A doença pode ser uma bengala psicológica para você não enfrentar os seus desafios, né? É muito bacana isso. Quantas É, doenças a gente adquire assim, né, Nando? para a gente pensar mesmo, né? Bom, então a gente vai fazer aquele momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada, aquele momento que a gente sempre recomenda aí reservar aquele recipiente com água, os benfeitores energizarem na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, conectar o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas vibrações com a espiritualidade maior, a fim de que a gente possa receber forças necessárias para estar no comando dos nossos próprios passos. Como estávamos falando hoje, né, de bengala psicológica, também usamos muitas vezes o espiritual, o plano espiritual, o benfeitor espiritual, o nosso anjo da guarda como bengala. Atribuímos a ajuda ou não a esses amigos, muitas vezes querendo pesar sobre esses nossos irmãos. Mas eles não podem, de forma nenhuma, substituir o nosso esforço. Eles podem nos intuir, podem, através dessa intuição, fortalecer o nosso ânimo, não é? Fortalecer a nossa vontade, mas a vontade e o ânimo quem tem que ter somos nós. Por isso não precisamos muitas vezes desses apoios como a bengala, não é psicológica. Nós é que muitas vezes criamos essas situações para nós mesmos, para atrair, como o Toninho disse, muitas vezes a atenção. Até desejamos algo amargo e até doloroso para poder chamar a atenção, para que tenham olhos de coitadinho para nós. E isso a gente, com certeza, se já não usou, iremos usar muitas vezes, mas o que precisamos é submetermos ao esforço, submetermos-nos à vontade realmente real de ultrapassarmos esses desafios conosco mesmos.
Então pedimos ao nosso Mestre Jesus que possa nos abençoar e nos fortalecer, e fortalecer aqueles que estão passando por esta situação. Amado Mestre, pedimos-te também que amplie a tua bênção por todos os lugares, por todos os lares, por todas as pessoas, os seres vivos desse planeta, atravessando pelos reinos mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da Terra. Que a tua luz nos abençoe, Jesus, nos proteja e nos ampare, dentro do amparo que buscamos entre nós mesmos, conosco mesmos, Jesus. Gratidão, e te pedimos novamente que seja conosco, não tão somente agora nessa hora, mas por todos sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, isso mesmo. Faça parte aí, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai obter informações e até os telefones que você pode utilizar para falar aí com as nossas queridas e queridos colaboradores. Entre lá, temos lá também o número do Pix, tem o número da doação, não é? Aí que você pode fazer ou se associar, tá bom? Então, participe, seja sócia ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Caríssimo Toninho, vamos então voltar a esse tema tão interessante, né, desta bengala psicológica que a gente se utiliza, né, Toninho? Então, Nando, um exemplo bem clássico é quando ninguém é contra você ter um automóvel novo, um carro novo, um carro bonito, confortável, mais moderno, ninguém é contra isso. Mas quando você precisa sempre ter um carro, o top, para você ter a felicidade, pode ser um tipo de bengala psicológica também, né? Material nesse campo, né? É uma bengala psicológica, mas aí eu preciso disso para ser feliz. É uma necessidade, né? É como uma dependência. Quando a gente fala nisso, Nando, sempre tem uma questão nessa palavra que é uma dependência. Nós temos vários tipos de dependência. Eu dependo de ter um carro zero todo ano, senão eu fico frustrado. É uma bengala, é uma dependência. Eu dependo de comer chocolate todo dia. É uma dependência, Nando. A gente sabe disso. É um prazer, mas é uma dependência, né? Aí eu não fico sem comer arroz e feijão. Olha, por mais que você goste, eu sei que não sei o quê. Quando você fica frustrado, né, que você não tem isso naquele dia, não pode, tem outra alimentação, é uma dependência. Então, tomar cuidado. Parece que não é, mas são coisas simples, viu, Nando? E, claro, essas coisas acabam nos frustrando às vezes, né? Quando você não tem aquilo, você fica frustrado, né? Não me deram atenção. A atenção das pessoas é minha bengala psicológica, como a gente falou, né, Nando? Preciso da atenção do outro, né? É por aí, né? Tem muitos tipos de dependência. A bengala psicológica, no fundo, é uma dependência que a gente tem de alguma coisa para a gente se equilibrar. Aquela coisa do Gaiarsa. Não dá para ser equilibrado, a gente tem que ser um bom equilibrista. E ser um bom equilibrista é aprender a andar com as próprias pernas, sem usar subterfúgios, né? O prazer de comer um doce, o prazer de ter um carro novo, nada, tudo bem. Mas quando você depende disso para ser feliz, né? É assim, né? Então, você vê, né, Nando? Eu estava falando assim, para ser feliz. E outra coisa, felicidade, quando a gente fala assim, por que a gente fala assim de felicidade? A felicidade, dentro de um contexto psicológico, é um sentir alegria por existir. Então, eu sou feliz porque existo. Eu existo, então eu sou feliz. A minha felicidade vem do fato de eu perceber que eu existo. Vou passar por desafios, por coisas, meu time vai ganhar, vai perder, não sei o quê, mas eu sou feliz. Só de existir. Isso, Nando, se você pensar bem, isso dá uma plenitude, né? Eu existo. Já pensou se você... Não dá nem para pensar, né? Se você não existisse, você pensasse, eu não existo, né?
Olha, existir é um estado de felicidade, é um sentimento, é um sentido profundo do existir, né? E aí você, como sempre a gente diz, tem mais gratidão. Você não precisa de bengalas, de tanta bengala psicológica, né, para você se sentir feliz, né? Sabe aqueles velhos hábitos, né, que a pessoa ela aprende no decorrer da vida ou ela traz da ancestralidade, que aí a ancestralidade falava que era assim, e aí cria-se aquilo. Ah, não, é aquilo que você estava falando, não vivo sem isso, eu não vivo sem isso. Se isso me faltar, meu Deus do céu, o que que vai ser de mim? Né? Então, será que eu não vou conseguir importar aquele produto que me abastece? Que será de mim? Quer dizer, então, como que as pessoas que a gente conhece, muitas vezes dentro da sociedade, que acabam, ou dentro do cidadão simples e humilde, que consegue viver com tão pouco, né? Por que que a gente precisa agregar tanta coisa, né? Desnecessárias? Imagine se a gente fosse criar uma imagem disso tudo, ia nos pareceu que a gente estava com uma montanha sobre nossas costas, né, Toninho? Ah, mudou. Grife, coisa de moda, coisa, né? E muda tão, é tão relativo, né? Se eu não, alguns anos atrás, se eu não tiver uma calça boca de sino, né? Como o pessoal falava, né? E depois, aí a calça virou boca estreita. Depois vira boca de sino de novo, isso aqui. Olha só como é interessante, né? E você, às vezes, eu vejo a pessoa mais jovem assim, né? E eu já sofri quando era mais jovem com isso. Minha roupa não tá muito na moda. Os amigos todos estão usando calça assim, eu não tô. E a gente acaba ficando frustrado, né, Nando, com essas coisas materiais, né? É uma coisa assim. Dá tempo de cantar uma música, Nando? O que você acha? Rapidinho? É cantar para terminar, porque falta 2 minutinhos aí. Se você quiser cantar, a gente vai já se despedindo aí dos nossos queridos e queridos telespectadores e rádio ouvintes. E até o próximo programa Alvorada, com o Toninho, então, encerrando com essa canção. Vamos lá, Toninho. O nome da música é Mãe. Ó. Uma rosa é uma flor, há também a flor mulher. No seu peito brilha a luz, doce mãe onde estiver. É Maria Santíssima essa aí. Mãos que amparam quando a dor nos faz esquecer do amor, vem nos envolver na paz que seu terno olhar nos traz. Sou teu filho que desperta ao sentir o beijo teu, um calor que me aquece, me levanta e fortalece. Olha agora, hein? Nessa estrada da ilusão, me dirige com tua mão, me alerta e me liberta com a voz do coração. Uma rosa é uma flor, há também a flor mulher. No seu peito brilha a luz, doce mãe onde estiver. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.